Karine, quem é você? Bom, eu sou Karine, eu sou nutricionista infantil, já atuei em banco de leite, sou consultora em amamentação, eu sou especialista em pediatria pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. E eu sou uma das coordenadoras do grupo Alimentação Consciente dentro do Facebook. Tem um blog também que chama Nutrição Infantil, que leva a informação sobre alimentação saudável para todas as fases da infância. Então existe é da Organização Mundial da Saúde, né? Até os 6 meses só leite materno e amamentação até os 2 anos. Isso é possível? Isso é muito possível. Eu sempre digo que amamentar tem tantos benefícios, né? Que se a gente ficasse aqui 3 dias conversando sobre isso, a gente ainda assim não ia concluir todos os benefícios. Além disso, eu acredito que a gente ainda não consegue a ciência não consegue nem quantificar qual o número de benefícios que o aleitamento traz para aquela família em geral, porque aleitar é muito bom para a criança, mas para a mãe também é bom, porque aumenta a autoestima da mãe, ela se sente confiante, como se ela tivesse conseguido fazer o papel dela mesmo de pessoa provedora do alimento para a criança. Se a mulher conseguir fazer, a mulher, o pai, o filho, né? Porque a gente fala agora do trinômio, porque o pai também é muito importante nessa relação. Se ela conseguir uma rede de apoio e principalmente uma rede de informação, sim, é possível que ela volta a trabalhar, amamenta nos momentos que chega em casa, pode tirar o leite, se tiver um apoio assim que o bebê nasce também, para não ter problemas com a amamentação no caso de fissuras ou, enfim, todos os problemas que são ligados à amamentação. E também um apoio da sociedade, porque quando a criança acaba de fazer 1 ano, aí começam uns olhares mais estranhos para aquela mãe, como se ela não estivesse fazendo a coisa certa em aleitar o teu filho, e na verdade é a melhor coisa que ela poderia fazer. Em relação à sociedade, na parte sustentável, na parte do bem-estar daquela criança, é a melhor coisa. E se a gente sabe que é a melhor coisa, sim, existem meios, a gente só precisa achar uma rede de proteção ou principalmente de informação que facilitem esse processo, né, da criança conseguir mamar no peito até 2 anos ou mais, ou principalmente até quando a mãe e a criança quiserem, porque amamentar não é um dever, mas é um direito. Depois que a criança passou da fase de amamentação, aí a gente encontra um outro problema, as papinhas, né? Então, qual é a alimentação correta para uma criança? Existe alimentação infantil e alimentação de adulto? Ou isso foi uma coisa criada pelo marketing da indústria alimentícia? Na verdade não existe alimentação. Como eu falei, o alimento infantil é o leite materno. Esse é o alimento infantil, ponto final. Aí depois existem alimentos saudáveis ou não, que a gente consome na nossa casa, ou que pelo menos deveríamos consumir na nossa casa, e aí a gente traz a criança para poder se alimentar adequadamente com esses alimentos. Quando a gente fala de papinha, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que falar é sobre a expectativa dos pais em relação à criança se alimentar. A pressão é para que a criança coma 5 colheres de papinha, 8 colheres de papinha, 9 colheres de papinha. Eu sempre digo que cada pessoa chega no consultório com uma ideia de colheres de papinha que o filho tem que comer. E isso é um treinamento. Então, se a criança comer 1 colher de papinha, está ótimo. O importante é que a criança esteja aproveitando aquele momento que ela está comendo. Se ela ainda não comeu, é porque simplesmente ela não está preparada para isso. E a gente precisa mudar o pensamento. Culpa, né? Isso, essa culpa. E principalmente moldar o pensamento para que isso seja um treinamento. O leite materno ainda é o principal alimento da criança. A gente começa num treinamento para a criança começar a comer. E aí pode ser que esse treinamento seja lento e pode ser que a criança coma a primeira colher de papinha e para ela tá ótimo, ela consuma tudo. Mas depende de criança para criança. Quando a criança não come o quanto a mãe acha que a criança tem que comer, aí começam a se utilizar às vezes alguns produtos não adequados, porque aí a criança pode se
sei lá, talvez abrir mais a boca, ou modos de servir a alimentação para aquela criança que não é adequado, que é super comum hoje em dia, né? Bota o tablet, bota o iPod, bota a TV, tudo para poder meio que hipnotizar a criança, e aí enquanto isso você vai colocando a colher na boca da criança. Isso não faz uma educação nutricional, isso não ensina a criança a comer direito, porque ela não sabe o que ela está comendo. Ela precisa saber o que ela está comendo, precisa parar, provar, mastigar. Ou então as pessoas comentam, né? Nossa, mas come tão devagar. Quando o bebê aprendeu a mamar, ele não mamava um tempão, não ficava lá. Às vezes o bebê ainda não mama meia hora. Por que é que a gente quer fazer uma criança comer em 15 minutos? No começo não é assim, tem que ter paciência. A criança fica lá com aquela comida na boca, rodando. Deixa, não tem problema. Ela está sentindo a textura, natural. E aí, se ela travar a boca, respeita. E aí, no dia seguinte, faz de novo, com todo um processo de carinho. Também acho super interessante deixar a criança pegar na comida. Pegar alguma coisa mais cozida, dar na mão da criança para ela tentar comer. Confiem nas crianças, as crianças provavelmente não vão engasgar. E se elas se sentirem um pouco incomodadas, elas mesmas vão colocar para fora. É muito mais fácil uma criança engasgar com líquido do que com alguma coisa pastosa. Quando a gente trabalha com criança que tem dificuldade de deglutir, doença mesmo, paralisia, alguma coisa, a gente engrossa qualquer líquido para ela consumir. E a gente às vezes tem medo de dar alguma coisa mais grossa para a criança não engasgar. Isso é importante, a gente precisa apresentar o desafio com muito apoio, né? Segurando na mão, olhando para a criança, se alguma coisa acontecer, você dá uma força. Mas confiar no processo que a criança tá comendo, que ela está aprendendo, e que é devagar, e que é assim mesmo. E principalmente, eu acho que isso seria uma das indicações mais certeiras do que eu vou falar aqui, avaliem o que se dá para a criança, porque tem muito alimento pintado para a criança gostar. Imagina assim, 15 pessoas de Harvard desenvolvendo um alimento específico, todas as pessoas estudando cada minúcia de todas as crianças para fazer um alimento que a criança goste. E uma mãe que está aprendendo a cozinhar agora para poder fazer uma papinha para aquela criança. Aquele alimento industrializado é todo feito para a criança gostar, mas ele não está adequado para a criança nutricionalmente falando. Porque às vezes se manipula o paladar, que se for muito doce, dê um pirulito para uma criança e vê a criança lambuzando. Com certeza absoluta, porque atrai a criança. E aí, às vezes esses alimentos utilizam desses ingredientes que não são adequados para aquela idade, para fazer com que a criança goste. Aí a mãe dá vou usar de novo o exemplo do pirulito, a criança gosta, e aí, poxa, achei uma coisa que meu filho gosta, e aí começa a dar, insistindo sempre, quando isso não é bacana para a criança. Isso vai fazer a criança consumir um alimento que não é adequado. Precisa parar, pensar e analisar assim, criticamente, será que esse é um alimento para o meu filho? Será que é isso que ele precisa? Se uma criança tem um estômago, por exemplo, teu bebezinho, ele tem o estômago do tamanho do punho dele. O punho dele é muito pequenininho. Se a gente enche um estômago desse tamanhozinho com petit suisse, por exemplo, que é um alimento que não é cheio de vitamina e mineral, como deveria ser, essa criança vai deixar de comer alguma coisa que é muito mais importante para ela. E vai deixar, não tem jeito. Né? Então é responsabilidade da mãe, sempre da mãe, do pai, da família, educar. E educar a alimentação também é uma responsabilidade. Educar como se alimenta, o que se come, também é uma responsabilidade. A gente precisa dar comida para uma criança pensando no futuro dessa criança. Hoje a gente tem, esses pequenininhos aqui vão viver até os 100 anos, mais ou menos. Eles vão viver até os 100 anos com qualidade de vida. Né? Se eles aprenderem a comer bem agora, eles vão continuar comendo bem, e aí vão conseguir trazer uma boa expectativa de vida, uma boa qualidade de vida, um prazer em se alimentar com as coisas que são super saborosas, como as verduras e os legumes. Se não tiver um estímulo de salgadinho, snacks, etc. e tal, vai continuar bem, com prazer de se alimentar com essas coisas. Existe uma coisa super simples para a gente saber se o alimento é bom ou não é. Leia os ingredientes do rótulo, não é isso? Na verdade, quando a criança é pequena, a gente nem precisa ler, porque se tem um rótulo, já não é muito legal. Deveria ser
o que a gente acha sem pacote, sem nada, só ali, isso, na casca. Como a gente vê aqui os alimentos, né? A cenoura está no saco da cenoura, a alface está ali. Então, necessariamente, o ideal seria que não tivesse rótulo. Se a gente compra as coisas na feira, não tem rótulo. Se a gente compra as coisas de hortifruti ali, não tem rótulo. Agora, quando se vai utilizar um alimento que tem rótulo, é só dar uma olhada geral e ver se aquilo que você está lendo é o que você daria para o teu filho. Isso precisa ser divulgado, redivulgado o tempo inteiro, porque tem muitas pessoas que dão um alimento e não conhecem o que tem dentro do alimento. Eu acho que o exemplo clássico, e está super na moda a gente falar disso agora, é de suco de caixinha. Porque quando a gente ouve que... Isso aconteceu com meu pai há poucos dias atrás. Ele levou para casa da minha mãe, olha, eu trouxe o suco. É um néctar. Nossa, no mais puro da fruta, né? Um néctar. Aí minha mãe, que também é nutricionista, virou para ele e falou, não, o néctar é o que mais tem açúcar. Tem pelo menos 80% de água com açúcar. Então ele, na concepção dele de consumidor, ele vê a caixa, vê a fruta, lê a palavra ou encanta e fala, eu estou levando um alimento adequado para minha família. Você citou esse estímulo que os produtos industrializados causam. O ideal seria evitar isso até que idade? Assim, o princípio, porque introduzindo só o natural, a partir de que momento você pode deixar provar, assim, mas sem entupir a criança com essas coisas? As indústrias, eles já indicam uma idade específica para cada alimento, mas isso não está muito na nossa cara, sabe? E a maior parte dos alimentos são indicados para se provar a primeira vez ou com 3 anos, no caso de um petit suisse, ou com 4 anos no caso de um farináceo daqueles que tem bastante açúcar e que serviu um dia, quem sabe, não sei, para poder engordar a criança. Mas, quando você tem... Faça cama em casa, é isso que eu sempre digo para todo mundo. Na tua casa, se você tiver uma alimentação bacana, e um dia o teu filho for para uma festinha e quiser provar um brigadeiro, e ele tiver mais que 2 anos, deixa ele provar um brigadeiro. Mas quando ele chegar na casa dele, isso não vai ser a rotina dele, né? Não vai ter brigadeiro todo dia, não vai ter aquilo todo dia. Na casa dele vai ter uma alimentação saudável. E aí quando você consegue fazer esse treinamento de não dar antes dos 2 anos, ele vai ser a criança que vai provar, vai comer um brigadeiro e vai estar satisfeito, porque aquilo é bem doce, então ele come um pouco e para ele já tá bom. Agora, se ele for acostumado desde pequeno, quando ele vê, ele vai querer um monte, ou ele vai ser aquela criança que, em vez de brincar na festinha, fica do lado da mesa do bolo, comendo brigadeiro antes da hora. Roubando brigadeiro e comendo. Então, acho que a resposta para a tua pergunta é, eu sempre digo, até 1 ano, o mais saudável possível. A partir de 1 ano, use alguma coisa, uma receita da família que talvez você não daria antes. Por exemplo, vou fazer um bolo de maçã na família, aí você pode dar a partir de 1 ano. A partir de 2 anos, faça a avaliação em relação ao que faz sentido para você. Mas dentro da tua casa, tente deixar uma alimentação saudável, porque quando ele sai, quando ele vai para casa de um amigo, principalmente quando ele vai para a escola, é o que todo mundo fala, né? Ele come um pouco fora, mas ele chega em casa e tem tudo saudável. E eu vou te falar uma outra coisa. Eu converso bastante com adolescente, eu dou aula para adolescente em relação à alimentação saudável também. Falo com criança e os adultos, a gente tem uma ideia que a criança vai sofrer quando for para a escola, que ela vai levar o alimento saudável e os outros amigos vão tirar sarro. Sabe qual que é o feedback que eu tenho dessas crianças? Que não é assim. Ninguém tira sarro porque tem maçã no... É engraçado porque isso é um paradoxo, né? Às vezes a gente ouve, mas a realidade é que se a criança é segura com aquilo, ela é o multiplicador daquela informação. Uma pressão, um nervosismo, por exemplo, você coloca teu filho ali, alguém deu alguma coisa que você não aceitaria que ele consuma, e ele não é uma criança alérgica, né? Porque aí um caso é outro. Se você fica muito nervosa, opa, por quê? E aí quando ele prova e o sabor é doce, é bom, ou é salgado e é bom, aí coloca a dúvida na cabeça da criança, sabe? Quando se faz dessa forma, às vezes a gente instiga uma compulsão alimentar, e isso não é legal também. Então, se a criança provar na mão de alguém, olha, observa, vê o que a criança faz,
E aí na tua casa, quando você for dar, a alimentação é saudável. Se ele trocar um dia o lanche com um colega para poder comer um pedacinho de alguma coisa, pensa que o colega está podendo aproveitar o lanche que você está mandando para o teu filho, né? E aí, quem sabe, ele vai pedir para poder consumir esse lanche das outras vezes. Bom, eu sou vegetariana, né? E minha filha, eu deixo assim, eu libero na escolinha, porque tem muita criança, ela come peixe, é o máximo. Mas às vezes ela frequenta alguns lugares que, tipo, tem carne, tem coxinha. E eu fico meio, assim, se fosse uma carne, talvez ela quisesse provar, eu acho que eu ficaria mais sossegada. Mas quando é salsicha, linguiça, essas coisas, me dá um certo nojo. E aí eu tenho medo até dela passar mal, porque ela nunca comeu. Então, às vezes, eu fui num churrasco do meu pai e meu avô deu pra ela e eu tirei da mão dela, assim, ela ficou meio sem saber. Ela aceita bem o fato de não comer, às vezes vai no lugar, ela pede, eu falo, isso não pode, ela entende, ela não reclama. Mas eu tenho esse medo de, não sei se passa mal, não sei como vai ser. Então eu fico muito, que horas eu posso... Ela tem 2 anos agora. Então eu não sei que horas eu posso, tipo, quando ela vai pedir, quando que eu vou realmente poder falar, não, pode provar e conhecer, né? Porque eu também não quero evitar que ela conheça um sabor, porque eu não posso fazer isso, né? Mas até quanto eu posso adiar e como será que vai ser isso? A sua filha, ela tem 2 anos. Quem manda na alimentação dela é você. Você e o pai dela. Eu acho que é legal, às vezes, conversar com as pessoas em volta, porque a alimentação é um assunto que parece que todo mundo pode se meter, né? Mas que na verdade não é assim. Conversar e explicar teu posicionamento para as pessoas não induzirem a sua filha a comer o que você não acha que é adequado. Dentro da tua cultura, as pessoas precisam te respeitar. É a mesma coisa, por exemplo, se eu atendo uma criança nordestina que come de manhã cuscuz ao invés de comer pão. Por que eu tenho que achar que ela tem que comer pão? A cultura dela é comer cuscuz. Não tenho que mexer nisso. Eu acho que você tem que deixar ela provar o dia que ela virar pra você e pedir. Enquanto isso, ela não tá sentindo falta, né? Mas você precisa sempre fazer uma avaliação. Se alguém estiver tomando cerveja do lado dela, se ela pedir, a gente vai dar? Não vai, né? Então, depende muito da tua segurança, do que você acha que é adequado pra ela ou não. Não sou vegetariana, eu não como assim por opção. Foi chegando uma época da minha vida que eu fui começando a comer a carne, não descia, eu fui largando. E hoje meu paladar não aceita muito. Às vezes eu vejo, tenho vontade de comer, eu coloco na boca, mas não desce. E assim, eu evito um pouco dar pra ele. Eu coloco no cozimento, mas na hora de servir eu tiro. Então eu queria saber, até que ponto a carne é realmente importante? Comer carne, eu acho que não é uma escolha nutricional, é uma escolha de estilo de vida, ou por amor aos animais, ou por questão de sustentabilidade. Do ponto de vista nutricional, a carne ela é nutritiva. A quantidade de zinco que tem na carne é pelo menos 5 vezes maior do que tem num feijão. Dá para viver sem carne? Com certeza dá. Não precisa comer carne. Depende do que você acreditar. Agora, se você não der carne para uma criança, você precisa pensar em fazer uma alimentação que supra a quantidade de proteínas, zinco, ferro, vitamina B12. Ela é nutritiva, ela pode fazer falta se você não adequar o resto da alimentação. Acho que essa é a resposta. Para você ter uma alimentação saudável, do ponto de vista saudável, não necessariamente você precisa tirar a carne. É mais por uma questão de estilo de vida do que você acredita, de ser sustentável, etc. e tal. Acho que é isso. E eu ouvi dizer assim que tem... as crianças, às vezes, dependendo do momento dela, ela dá uma retrocedidinha assim, na alimentação, né? Porque, não sei, eu percebi que agora ele está voltando a comer, mas por conta de estar nascendo muitos dentes ao mesmo tempo, ele não estava querendo comer, só queria comer papinha, porque já estava comendo arroz, feijão, né? Até carne, coisas bem sólidas. De repente, assim, ele só começou só a querer comer sopa, né? Aí eu li isso, eu respeitei, né? Não fiquei forçando. E agora ele está voltando a se alimentar. Tem a ver esse processo? E outra pergunta também sobre o peixe. Algumas pessoas falam de peixe carregar, sei lá, alguns elementos da água nocivos para a criança. Tem também, procede? Quando a gente precisa tirar o dente do siso, dói, não dói? Quando a gente tem alguma dor de dente, dói, não dói? A gente quer mastigar nessa época.
Geralmente a gente não quer. E é legal a gente formar empatia com a criança nessa questão, assim. Se ela não está querendo comer aquilo, é porque provavelmente ela não está conseguindo comer. O legal também é entender que você não tem que ficar na papinha depois para sempre, quando você percebe, porque a intuição da mãe é uma coisa muito forte. Geralmente quando vocês acham alguma coisa, gente, é verdade. Tem muita criança que chega com o diagnóstico que a mãe fez pro médico, porque ela sabe o que passa dentro da casa dela. Então, quando você percebe que ele não está comendo bem, dá a papinha. Mas é legal a gente não acomodar nisso, né? Depois de um tempo, volta a dar a comidinha, que isso é importante para a criança. Outra coisa que eu queria te falar sobre as crianças que têm mais de 1 ano. Imagina uma criança que é um bebezinho que senta no cadeirão e a visão dela é engatinhando bem pouquinho assim, ó. É aqui, ó. Criança que anda, gente, a visão abre. Tem tanta coisa interessante no mundo para ele ver que a alimentação não fica mais em primeiro lugar. E aí o interesse pela comida naturalmente diminui. A demanda nutricional dele também diminui. Até 1 ano ele dobra o tamanho e triplica o peso. Nunca mais isso vai acontecer com ele na vida dele, né? A demanda nutricional diminui muito. E é legal as mães saberem isso antes de 1 ano para não ficarem nervosas quando a criança diminui o que come com 1 ano. Não são todas as crianças, mas com até 2 anos a maioria das crianças diminui a quantidade do que come. Porque olha quanta coisa legal para ele fazer agora. Quanta coisa legal para ele mexer. Então, por exemplo, o consumo para gestante. Consumir peixe é até 2 porções por semana para não atingir a quantidade de mercúrio. Só que existem alguns peixes, principalmente os maiores, que têm a maior incidência dessa contaminação com mercúrio. Cação é um deles, atum também pode ser, o salmão também pode ser. Só que o peixe é um alimento super importante. Então, precisa comer, mas não coma todos os dias, para talvez não consumir uma quantidade de mercúrio mais que a gente pode processar no nosso organismo, né? Não que a gente possa processar mercúrio, mas Possa aguentar. que possa aguentar, exatamente, que o organismo suporte. Lendo o Alimentação Consciente, o Facebook, a gente vê as mães desesperadas com: meu filho foi fazer natação e aí, como ele fez todos os exercícios, ele ganhou um chocolate. Ou foi na escola ou no médico e ganhou pirulito. O que a gente pode fazer para mudar esse quadro, assim, junto à escola, junto ao próprio médico? O que é que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando uma criança faz atividade física é que ela não precisa, provavelmente, exceder nas calorias porque ela está fazendo uma atividade física, porque o natural seria que todas as pessoas fizessem atividade física todos os dias. Se a gente voltar anos atrás, as crianças andavam quilômetros para ir até a escola, nem por isso elas ganhavam chocolate depois. Não existe uma demanda nutricional tão enorme assim quando se faz a natação. A natação, gente, é 40 minutos de natação, 10 minutos de brincadeira, 10 minutos de aquecimento, 20 minutos nadando, sendo que, se for nadando mesmo, 10 minutos. Isso tem um gasto calórico de 200 calorias, que é pouca coisa, né? Não tem por que ter um prêmio alimentar, não tem por que ter um excesso de alimentação, ou um snack, ou uma guloseima para poder suprir essa necessidade calórica. Até porque, que toda mãe quer, não dá para enganar ninguém. A gente quer que a criança coma um bom prato de comida, não é? Sim, claro. Toda mãe fica feliz quando vê a criança comendo bem. E se você vai lá e supre essa demanda nutricional com um chocolate, vai chegar no prato de comida e não vai comer bem. E aí a mãe fica chateada. Poxa, fez a comida com carinho, a criança não comeu. Isso é uma questão. Então, quando a gente olha as crianças o tempo todo, elas estão se mexendo porque para elas fazer atividade física é muito prazeroso. Elas perdem isso às vezes com um estímulo negativo, que é deixar muito em frente à TV e tal. Mas se elas têm espaço, uma criança pequena, deixe ela no espaço para vocês verem ela se mexendo. Todo mundo fazer um abaixo-assinado para o pediatra não dar mais pirulito para as crianças. Meu consultório dá uma fruta no final. Que é para estimular, às vezes um consumo, a criança dá uma olhadinha, às vezes conhece, às vezes não conhece, mas aí
levo uma coisinha para poder levar para casa, não é para comer na hora também, ou se quiser comer na hora, a criança escolhe. E a mãe escolhe também, né? Porque é a mãe que manda na alimentação, não sou eu que mando na alimentação daquela criança. E aí, quando for o horário adequado, se for sobremesa, se for lanche da tarde, aí ela dá a fruta. Mas pirulito não tem nenhum benefício nutricional, só vai fazer a criança ter que voltar no pediatra, porque aumenta a chance dela ficar doente, né? Eu tive dificuldade na amamentação. E quando eu descobri que existia banco de leite, que existia outras coisas a se fazer, já estava assim no estágio praticamente final, porque o pediatra simplesmente dá o NAN. Aí eu voltei no ginecologista, dá o NAN também. Então, assim, eu não percebi esse estímulo, eu demorei para descobrir, foi quando eu descobri o grupo, só que ele já estava com 5 meses, o pediatra já tinha mandado começar a introdução alimentar, que eu tive muita dificuldade, depois eu descobri porque não estava na hora. Então eu queria saber assim, o que acontece que uma coisa que é tão importante, existe assim tão pouca falta de informação até pela classe médica, porque o pediatra dele falou, não tem leite, tudo bem. Na maternidade já as enfermeiras já falaram, vou trazer o NAN para você dar para ele. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. Infelizmente, existe ainda pouco incentivo do que deveria ser. Talvez, não sei, exista algum interesse por trás de não fazer essa divulgação. Tem mães que o bebê nasce e ela consegue ir para frente. E, infelizmente, tem várias mães que o bebê nasce e alguma coisa acontece no começo que mina a autoestima e dificulta todo o processo para frente. Essas coisas, por exemplo, de dar NAN na maternidade, tudo isso é muito complexo. Eu acho que falta formação, sabia? Acho que formação mesmo, talvez, de todos os pediatras entrarem num trabalho de banco de leite, não só o que eles aprendem ali na faculdade. De todas as nutricionistas também terem uma formação de banco de leite. As enfermeiras têm uma formação forte, mas às vezes quem vai lá é uma auxiliar de enfermagem que não viu muito essa parte. E a amamentação é um assunto tão complexo que a gente traz muito do que a gente viveu. Então, quando tem uma paciente gestante no meu consultório, eu geralmente pergunto, a sua mãe e a sua sogra amamentaram? Aí ela traz a resposta para mim. Porque, não querendo o mal da pessoa, mas a experiência dela como mulher vai te induzir ou vai te trazer uma informação que pode ser adequada e pode não ser adequada. Então, antes da enfermeira ser enfermeira, ela é uma mulher que tem um histórico em relação à amamentação, que talvez se ela não teve sucesso com ela, com a vizinha dela, com a prima dela, ela veja aquele assunto como um tabu, que ela talvez ache que não consiga com tanta facilidade. A gente tem uma meta de ganho de peso, né? Que já é determinado por estudos. Mas será que não existe uma criança que está um pouquinho abaixo da meta e tudo bem? Não sei, por isso que eu acho que precisa de um acompanhamento mais próximo. Possivelmente de pesar assim todos os dias, olhar a pega todos os dias até acertar. E tem o trabalho dos bancos de leite, são trabalhos maravilhosos, mas eu concordo com você. Quando eu trabalhava no banco de leite, a gente não tinha tanta visita, sabia? A gente fazia um trabalho muito legal dentro da maternidade, então se visitava todos os leitos, ensinava a pega. É uma maternidade que tinha muita boliviana, né, que ali é um espaço próximo onde tem bastante gente da Bolívia, e a gente conseguia mesmo assim um contato, conversar, pegava-se as doações, fazia tudo isso, mas eram poucas pessoas que vinham de fora para conseguir ter essa informação. Então é uma coisa que precisa ser disseminada. O que eu defendo precisa falar sobre amamentação na gestação. Eu também, quando eu comecei a amamentar, eu amamentei ela até 1 ano. Só que não só o peito, eu também usei o NAN porque ela sentia muita fome, ela chorava o dia inteiro e eu tava ficando maluca e ela tomava mamadeira junto. Só que aí depois eu tirei o NAN, depois meu médico falou que depois que ela fez 1 ano podia tomar leite de vaca, aí eu compro leite orgânico e tal e ela toma. Mas eu já li muito, assim, que o leite, o bom é o leite da mãe. E de resto, mesmo sendo de vaca orgânico, o leite não é feito pro ser humano.
E aí eu fico pensando, tanto que eu não dou tanto leite, assim, eu reduzi já depois que ela fez 2 anos o leite. Ela come queijo e tal, mas eu não fico enfiando tudo que é de leite porque faz bem na criança, então eu evito. E eu queria saber disso, assim, quanto que o leite é bom, quanto que não é. O leite, ele é um alimento como os outros, mas as pessoas podem sim viver sem leite. Porque o leite não é um alimento essencial na vida das pessoas. Não existem veganos que não tomam leite tão bem? Depende muito do que a pessoa acredita para ela. Então, se a pessoa toma leite e se sente bem, e para ela aquilo faz sentido, escolhe um leite diferente, eu acho que ela pode consumir uma quantidade que ela acha adequada. Mas que ele é indispensável, mentira. Ele não é indispensável. Tem criança que tem alergia ao leite e vive muito bem. Tem vegano que não toma leite e vive bem. Tem gente que não gosta de leite, não toma leite e vive bem. Indispensável ele não é. E como é o caso? Como suprir, né, no caso de diminuir o leite? Assim, porque a gente sempre fica preocupado, né? E até, voltando até na pergunta dela, um pouco assim, até quando a criança precisa de tanto cálcio, assim, né? Existe uma necessidade, né, de cálcio para a criança. Existe um número mágico, que é o número tal, que a gente, como profissional da área da saúde, a gente busca aquele número. Mas, gente, o cálcio não vem só do leite. Gergelim é uma ótima fonte de cálcio. Sabe qual que é a maior fonte de cálcio? Coentro. Coentro tem um monte de cálcio. Se eu não me engano, são 900 miligramas por 100 gramas de coentro. 900 miligramas de cálcio, gente, um copo tem 200 miligramas. Um copo de leite. Salsinha tem um monte de cálcio. Então tem vários alimentos. Peixe tem um monte de cálcio, sabia? Camarão, então, explode em cálcio. Tem vários alimentos que têm cálcio. O que a gente precisa fazer é conhecê-los e introduzir na alimentação das crianças para poder suprir essa necessidade de cálcio, né? Aí também pode colocar um iogurte, que eu acho que é um alimento super bacana, que tem probiótico, que faz bem para a saúde. O probiótico também está relacionado ao desenvolvimento cerebral. Dá para consumir esses outros alimentos específicos também. Já que você falou de um adulto tomar leite, quando ele põe um achocolatado, ele corta o cálcio do leite, não é? Existem alguns antinutrientes que atrapalham a absorção de outros, isso. E tem algumas coisas no achocolatado que sim atrapalham o cálcio do leite. Mas o achocolatado é mais do que só o que atrapalha, né? Só 80% de açúcar é muito açúcar. Todo mundo pode, segundo o Ministério da Saúde, a gente pode consumir um pouquinho de açúcar por dia. Mas se você tomar leite com achocolatado, você já matou a quantidade de açúcar por dia que você pode consumir. Então acabou o bolinho depois do café da tarde, não tem mais nenhum tipo de açúcar. Seria aquele lá. Será que vale a pena? Acho que não, né? Tem diferença entre o leite em pó, o NAN, e o leite normal que vende em mercado, da vaca mesmo? Tem essa diferença de você dar leite em pó ou leite pronto, sei lá, leite da vaca? Ele não é chamado de leite em pó, ele é chamado de fórmula infantil. Porque eles pegam, por exemplo, lá a composição nutricional do leite materno. E eles pensam, bom, eu vou tentar imitar essa composição nutricional. O leite de vaca é muito diferente em relação à composição nutricional do leite materno. Então, eles fazem algumas manipulações dos ingredientes. Tiram gordura, botam um óleo, botam um xarope de alguma coisa para aumentar carboidrato e colocam uma vitamina artificial. Então, na verdade, eles são diferentes, né? O leite é leite mesmo da vaca, por exemplo, leite A, às vezes pasteurizado, que só tem leite, e uma fórmula de, por exemplo, NAN ou alguma outra fórmula infantil, seria, pega o início de um leite e manipula os ingredientes, colocando outros ingredientes para poder ficar em relação a, não a qualidade nutricional, mas a composição nutricional, bem pouco parecida com o do leite materno, né? Bem pouco. Eles pegam como ideia e aí vai manipulando principalmente os macronutrientes para poder ficar parecido. A presença de vocês, a presença da Karine, e dizer que a gente continua respondendo pergunta pelo site do Abfilhos. Manda a pergunta que a gente responde. Passa para a Karina, tá? Muito obrigada.